Pais. Feliz Dia dos Pais mais uma vez a todos os pais aqui presentes, aos que nos visitam. Uma explicação introdutória do nosso sermão. Todo domingo nós temos estudado aqui na igreja o livro, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoje nós vamos estudar novamente os versículos 1 e 2, principalmente o versículo 2, para nós continuarmos vendo a bênção da justificação. O nosso amigo Johnny está animado hoje, né, Johnny? Só que eu vou pedir para você ter que ficar em silêncio. Certo? Combinado? Então tá bom. Porque se você não ficar em silêncio, eu vou pedir para você, você vai ter que se retirar. Vamos ler Romanos 5, 1 e 2. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Vamos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar pedindo que Deus fale conosco. Ore por minha vida, irmãos. Peça que Deus fale através de mim, que apesar de mim, pobre, pecador, como nós cantamos aqui, miserável, imundo, sujo, que apesar de mim agora minha boca seja a boca de Deus. Que Deus faça esse milagre e fale aos nossos corações. Mas você também é igual eu, nós somos iguais. É isso que nós temos visto em Romanos. A carta que Paulo escreveu à igreja de Cristo em Roma foi para dizer àquela igreja que todos são pecadores. Todos são pecadores. Não importa se você nasceu como herdeiro do povo de Deus, é filho de crente, neto de crente. Paulo nos ensina aqui que não é a sua tradição religiosa que faz de você um salvo. Paulo também nos ensina que não importa as suas obras, não é o que você faz, porque as nossas obras, elas não podem nos justificar, por mais que elas sejam honradas diante dos homens, por mais que elas sejam reconhecidas diante dos homens. Nós já vimos até aqui nos 4 primeiros capítulos de Romanos que nós somos salvos pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então aqui só existe um tipo de pessoa nesta manhã, pecadores. E o que vai nos diferenciar é a nossa fé em Cristo Jesus. A glória é de Deus, o poder é de Deus. Então, peça que Deus fale conosco nesta manhã. Senhor, fala conosco, toma o nosso coração. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Senhor, opera um milagre, ó Deus, quando o Senhor fala através de um homem miserável como eu, sujo, pecador, mas agora, Senhor, que a minha boca seja a boca do Senhor. Deus amado, Deus querido, abra os nossos olhos para vermos as verdades da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao estudarmos a carta de Paulo aos Romanos, nós já vimos aqui os objetivos pelos quais Paulo escreve essa carta. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta para dizer à igreja de Jesus que todos os homens são pecadores. E Paulo escreve: você é judeu, nasceu no meio do povo de Deus, você é filho de crente, você é pecador. Trazendo para os nossos dias, e os netos e filhos de presbiterianos ficam bravos comigo aqui na igreja, mas eu falo isso constantemente vou falar de novo. Você que é 7ª geração de presbiteriano, a carta aos Romanos nos lembra que isso não vale de nada se você não tiver um encontro genuíno com Cristo. Não adianta você ter sido criado na igreja,
crescido na igreja, batizado, não adianta você ter um ministério. Paulo diz, olha, você não é salvo porque você é filho, neto de crente. Mas Paulo também ele escreve para aqueles que nós chamamos de pagãos, que não fazem parte do povo de Deus, e ele diz, olha, você que não foi criado na igreja, você que não é filho de crente, não é neto de crente, você que não conhece a palavra de Deus, você precisa de Deus também. Você precisa do Senhor. Paulo até aqui, ele, além de nos lembrar que todos nós somos pecadores, ele nos lembra de outra verdade. O caminho para o céu não são as nossas boas obras. O caminho para o céu não é aquilo que nós fazemos. E ele usa como exemplo Abraão, o pai da fé. Ele diz que Abraão não foi salvo por causa do seu caráter, por causa das suas boas obras, porque ele era um bom marido, um bom pai, ele era generoso. Ele não disse nada disso. Ao escrever a igreja de Roma, Paulo disse que Abraão foi salvo pela fé. Então a Bíblia nos lembra e nos ensina que nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pela fé naquilo que Cristo fez. O instrumento da salvação é a obra de Cristo. E a fé é o caminho usado para nós sermos salvos por meio daquilo que Cristo fez. Muito bem. Nos primeiros 4 capítulos, Paulo fala sobre isso. Somos pecadores, somos salvos pela fé. E aqui no capítulo 5, ele começa dizendo quais os benefícios de ser salvos. Quais as bênçãos que a salvação produz na vida do homem. E nos 11 primeiros versículos do capítulo 5, Paulo ele coloca 7 benefícios. No domingo passado nós vimos 2 desses benefícios. Primeiro, temos paz com Deus. Olha aí o versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus significa que nós somos reconciliados com Deus. Eu não vou pregar o sermão de domingo passado, senão não dá. Mas o primeiro benefício é a paz com Deus. Está ligado ao passado. É por aquilo que Cristo fez por nós. E como eu disse na hora do ofertório, nós estamos aqui hoje por causa daquilo que Cristo fez por nós. O segundo benefício que nós vimos no domingo passado é que nós temos acesso à graça de Deus. Acesso a Deus por meio da graça. Está aí no versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a bênção da justificação é que todo crente tem acesso a Deus. E se você não lembra do que foi pregado, ou se você não assistiu o que foi pregado no domingo passado, vá lá no nosso canal do YouTube e relembre, e veja e aprenda o que é o acesso à graça a Deus. Mas hoje eu quero focar em um benefício da justificação pela fé, ou da salvação pela fé. A palavra justificação traz a ideia de que nós somos salvos pela fé. E o benefício que eu quero focar nesta manhã é o benefício da expectativa da glória. Nós vamos ver o benefício da justificação pela fé é a expectativa da glória. Qual que é o benefício, meus irmãos, da justificação pela fé que nós vamos ver hoje? A expectativa da glória. Olha aí no versículo 2, Paulo, depois de dizer que nós... Vamos ler todo o versículo 2, vamos juntos? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É nessa parte do versículo 2 que nós vamos focar nesta manhã. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. No passado, Deus nos deu a paz com Ele por meio de Cristo. Hoje, continuamente, nós temos livre acesso à graça de Deus.
mas a expectativa da glória está relacionada ao futuro. A expectativa da glória, ela está relacionada àquilo que ainda está por vir. Por isso, quem foi justificado pela fé não pode temer o futuro. Quem foi justificado pela fé não pode ter medo do futuro. E o apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos 8, versículo 18, quando ele escreve o seguinte: para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: não importa o que eu passe hoje, não importa se eu viver uma vida de 80, 90, 100 anos de sofrimento, há algo que me espera no futuro, e o que me espera no futuro é a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, pela fé, aprender a confiar no que a palavra de Deus nos diz. Há um futuro maravilhoso nos esperando, há um futuro glorioso esperando a igreja de Cristo. Nós precisamos aprender a não temer o futuro. Jesus nos ensina isso. Jesus, ele falou que basta a cada dia o quê? O seu próprio mal. E o nosso problema é que nós pensamos no mal que ainda nem existe, o mal que ainda nem chegou. Hoje é domingo, mas você já está pensando amanhã no boleto que vai vencer. E talvez você ainda vai ter que correr para pagar esse boleto, trabalhar, receber, mas basta cada dia seu próprio mal. E Eli, louvado seja Deus que hoje não é um dia mau, é um dia de festa. É um dia de nós celebrarmos com os nossos filhos o Dia dos Pais. Mas a Bíblia nos ensina que há essa esperança para não temermos o futuro, para não temermos o amanhã. Por causa da expectativa da glória, a morte não apavora mais o crente. Nós não podemos ter medo de morrer. Eu sei que muita gente aqui tem medo de morrer. Já aprendeu o que a Bíblia ensina? Então, é isso mesmo. Nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos temer a morte, porque a morte, ela é o transporte que nos leva para a glória de Deus. A morte é como se fosse um ônibus, um metrô, o carro, a moto, a bicicleta, seja o que for que você queira usar como ilustração. A morte é o transporte que nos levará para experimentarmos o que hoje é uma expectativa no nosso coração. A gente anseia o dia que nós veremos Deus face a face, em que nós veremos o Senhor, em que nós veremos a sua glória. E a morte é esse caminho. A morte é esse caminho. Então, meus irmãos, nós não devemos temer a morte. Quando Paulo ele escreve para nos gloriarmos aqui, quando ele diz, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, a palavra glória está relacionada com uma alegria triunfante. A palavra glória está relacionada em uma confiança em Deus. É uma confiança na certeza de quem prometeu. Essa semana eu prometi tomar um café com o irmão aqui. Não consegui. Eu não cumpro minhas promessas, tá? Às vezes, quase sempre. Mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A promessa não está pautada em um homem falho, pobre, pecador como eu, mas a promessa da glória está naquele que prometeu. É por isso que Paulo fala da expectativa da glória, porque é uma alegria, é uma confiança naquele que prometeu, e quem prometeu é Deus. Não é um pastor pé rachado como eu que promete. Não é o irmão que está do seu lado que promete. Quem promete é o Senhor. Por isso nós podemos ter essa alegria, essa confiança. Porque a nossa alegria está baseada nas promessas de Deus. Que um dia nós veremos o Senhor face a face. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8.
Olha aí o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 4,6. Quando Paulo declara isso, quando Paulo ele escreve isso de maneira entusiasmada, ele não estava num culto confortável como nós estamos aqui hoje. Ele estava numa masmorra, ele estava numa prisão romana, ele já estava condenado à morte, ele sabia que em breve a sua cabeça seria decapitada. E Paulo, como diz o pastor Hernandes, na antessala da morte, ele declara isso aqui, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que ele ia morrer. Eu não sei se isso é bom ou ruim, saber que vai morrer, o dia que você vai morrer. Mas talvez deva ser bom para nós que somos crentes. Paulo, na expectativa da glória que esperava, diante da morte, diante da sua partida, ele diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está se referindo à sua morte. Paulo está se referindo à sua partida, do transporte que o iria levar para a glória de Deus. No versículo 7 ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Então percebam, meus irmãos, diante da morte, Paulo ele tinha a consciência seguinte: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu terminei aquilo que Deus havia proposto para mim, e louvado seja Deus pela graça de Deus, o apóstolo Paulo terminou bem, porque como se diz aí fora, não basta viver bem, é preciso morrer bem também. Quando chegar o dia da nossa partida, se nós estivermos como Paulo, nós temos que estar bem. E dizer para quem está na nossa volta: olha, eu estou indo. Não sei se passou alegria ou tristeza, mas eu estou indo. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu estou bem. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Certo pastor foi visitar um homem no leito de morte. E este pastor perguntou para sua ovelha: meu irmão, você está pronto para morrer? O irmão respondeu: não, pastor, eu estou pronto para viver, porque eu vou me encontrar com Deus. E esse irmão estava certo, meu irmão, porque quando nós morrermos, nós vamos viver. É isso que Jesus Cristo disse: todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando nós morrermos, nós vamos viver. E é isso que Paulo diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. Ele diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Não é só Paulo que receberá a coroa, que recebeu a coroa. Mas também a todos quanto amam a sua vinda. Veja, a coroa não é uma conquista. Não é como os atletas olímpicos que nós vimos aí nesses últimos dias, que eles correm, se esforçam, trabalham por vários anos, e alguns deles, por méritos deles, recebem uma medalha. Isso é mérito. Paulo não diz: eu receberei a minha medalha. Ele diz: eu ganharei a minha coroa. E é interessante que Paulo nos mostra aqui que o nosso encontro com Deus, ele é imediato após a morte. Nós não ficamos, a nossa alma não fica dormindo. A nossa alma não vai para um purgatório. Não, Paulo ele deixa bem claro que ele iria partir, e no momento que ele partisse, ele receberia a coroa do Senhor. Naquele dia, ele diz isso no versículo 8. Então, queridos irmãos,
Nesta manhã, a Bíblia nos lembra a expectativa da glória que devemos viver. Nós devemos viver na expectativa da glória, porque temos paz com Deus. Porque nós temos livre acesso a Deus. E a Bíblia nos mostra que quando nós partirmos desse mundo, nós, na verdade, vamos viver. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Filipenses 1, versículo 21. Eu não acredito que nós viveremos os nossos dias sem medo do futuro. Amanhã nós teremos medo. O medo vai vir constantemente. No meu caso, e talvez o seu seja parecido com o medo ele vem diariamente. A Bíblia não está dizendo que nós não vamos ter medo do futuro. Mas a Bíblia está nos ensinando, quando o medo vier, o que fazer? Quando o medo vier, lembre do que te espera. Quando o medo em relação ao futuro, quando a ansiedade quiser te tomar, e nós somos tomados por vários tipos de ansiedade, é um resultado de um exame que nos deixa ansioso, é um problema no trabalho que nos deixa ansioso, é uma nova oportunidade de emprego que nos deixa ansiosos, é um ministério na igreja que nos deixa ansioso. Quando a ansiedade vier, o medo do futuro vier, quando o medo da morte bater, e ele vai bater, nós devemos dizer o que Paulo disse lá em Romanos 8,18. Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu não sei se eu vou dar conta amanhã. Deus, eu estou com medo porque eu não sei como eu vou lidar com a perda de alguém amado. Senhor, eu estou com medo porque eu não sei se eu vou... Mas Deus, mesmo com medo, eu declaro sobre a minha vida que eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em mim. Quando o medo vier, meus irmãos, se lembre da glória, se lembre do seu futuro. Quando a ansiedade, por qualquer razão, a ansiedade é medo em relação ao futuro. Quando ela vier, lembre do seu futuro, o futuro da glória. Quando a ansiedade vier, quando o medo vier, façamos o que Filipenses 1, 21 diz. Põe aí na tela para nós. Vamos ler juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso que enterro de crente tem que ser festa. A gente canta, a gente celebra. Lá em Minas come pão com mortadela. Pelo menos era assim. Só que os enterros hoje estão ficando muito Nutella. Você vai no enterro, você tem que pagar o seu café. Não é nessas capelas aí que tem aí no cemitério. Mas enfim, com pão ou sem pão, quando nós morrermos, nós vamos lucrar. Enquanto isso não acontecer, vivamos Cristo. Vamos cantar Cristo? Fique de pé, nós vamos celebrar agora. Declare aí no seu lugar o plano perfeito que Deus fez por nós. O medo vem, a ansiedade vem, a dor. Tem muita gente aqui, hoje é dia dos pais, um dia difícil para muita gente. Gente que já perdeu o pai, está com saudade. Filhos, órfãos. Há também aqui pais que perderam seus filhos. A lei natural se inverteu. O filho foi primeiro que o pai. Nós sabemos que hoje é um dia de alegria, mas também às vezes é um dia de muita dor, de muita saudade, de muita falta.
Mas pela providência divina, eu não escolho o sermão, o que eu vou pregar. Eu sigo versículo por versículo. Mas nesse dia dos pais, onde papais já não estão presentes, filhos amados já estão na glória com o Senhor. Nesse dia, o Senhor nos lembra que é para lá também que nós estamos indo. Que é para a glória que nós estamos indo. E nós vamos cantar agora o plano perfeito de Deus por nós, o plano da salvação. Adore o Senhor, louve ao Senhor, entregue a sua vida a Jesus. Não é você, não são as suas obras, não é a sua família, não é a sua igreja. Jesus é o plano perfeito, Ele é o Salvador, é Ele quem nos ajuda a vencer o medo, é Ele que nos ajuda a vencer a ansiedade. Louve ao Senhor.